Você é uma pessoa explosiva? Você é uma pessoa descontrolada? Quando viu, já gritou, quando viu, já respondeu, quando viu, já jogou o celular, enfim. Você tem a sensação de ter perdido o controle da situação em alguns momentos? Será que você perdeu esse controle naqueles momentos? Ou você simplesmente já não estava mais com o controle das suas emoções em suas mãos? Porque a sensação que dá é que, eu perdi o controle, então eu explodi. Mas a questão toda é, talvez você já não está mais com esse controle em suas mãos e não percebeu. Você talvez já deu esse controle na mão do outro. Quando eu falo outro, é o seu chefe, a esposa, os amigos, filhos, pais, aqueles que estão do nosso lado. Às vezes você já entregou esse controle na mão dessas pessoas. Porque o que é as nossas emoções? O que é o nosso se comportar no ambiente? É todo um padrão. A gente cria um padrão e repete esse padrão sempre nas situações, sempre da mesma forma. E aqueles que nos conhecem começam a entender qual é o padrão. Por exemplo, eu tenho uma prima e sempre que a gente toca num assunto X, ela explode e ela sai brigando, gritando, vai embora da festa. Então, assim, aqueles que estão próximos dessas pessoas que são explosivas, que não têm o autocontrole, elas já começam a entender quais são os gatilhos, porque diante desse padrão repetitivo de comportamento, por trás de tudo isso existem os gatilhos. Exemplo, uma pessoa que foi criada em um lar com uma mãe extremamente explosiva, que gritava o tempo todo. Essa pessoa hoje na vida adulta, se ela está num ambiente, numa festa, e alguém grita com uma outra pessoa, ela presencia isso, o gatilho da infância, daqueles momentos traumáticos da infância, são ativados. Então ela começa a sentir já uma diferença no seu corpo, né? Toda a adrenalina vindo, aquela mudança de humor, de comportamento, e quando ela percebe, ela já explodiu. Entende como funciona? Então, qual é a ideia aqui? Qual é a ideia que eu trago para os meus pacientes também lá no consultório? A ideia de que eu preciso tomar de volta o controle para mim. O outro não pode ter esse poder de tirar o meu controle, de desestabilizar as minhas emoções, como eu estou me sentindo. Por exemplo, se eu estou tendo um dia ótimo, ninguém pode ter o controle de tornar o fim do meu dia ruim. Eu não posso dar esse poder para ninguém. Eu não posso dar esse poder para ninguém. Entendem? Eu tenho que estar na liderança daquilo que estou sentindo para que eu possa me comportar da maneira que eu acho adequado me comportar. Porque aquela pessoa explosiva que grita, joga as coisas, fala frases que magoam o outro, depois disso, o que vem? Remorso, tristeza, ela se arrepende. Ela fala, nossa, não era para tanto que eu fiz, mas aí já passou. Aí você já se comportou. Aí os outros que estavam à volta já viu o seu mau comportamento. Aquele que ouviu a frase que você falou que machucou, por mais que você vá pedir desculpas pelo aquilo que você disse, aquela pessoa ainda vai se sentir machucada, mesmo você pedindo desculpas. Então a ideia é, eu preciso ter controle nas minhas mãos. Ninguém pode ter o poder de desestabilizar as minhas emoções, o meu humor. Ninguém pode ter esse poder, né? Então assim, lembrando que estamos vivendo com todo tipo de pessoas, né? Até esses dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o psicopata, né?
o livro que fala, né, que o psicopata mora logo ali, né, talvez, né, ao nosso lado. E é isso mesmo, às vezes essas pessoas estão ao nosso lado. E quando falamos em psicopatia, temos de lembrar que existe o leve, o moderado e o grave. O leve, geralmente, ele só tem, as características dele é de uma pessoa que está o tempo todo tentando prejudicar o outro. Mas ele nunca vai ser aquele que é do grave, que vai cometer crimes severos, crimes grave, né? Não, o psicopata leve, que é esse que é o mais comum, que está no nosso dia a dia, muitas das vezes, é aquele que ele que vai ser uma das primeiras pessoas que vai entender o porquê você explode, aonde está o seu ponto fraco, entende? Porque essas pessoas, né, que tem esse transtorno aí de personalidade, eles estão o tempo todo querendo tirar vantagem de tudo e de todos. Então, assim, algumas pessoas falam assim pra mim, nossa, eu convivo com pessoas que fazem tanto mal pra mim, eu nunca fiz nada pra aquela pessoa, por que ela age daquela forma? Eles agem daquela forma porque eles querem ter algum benefício próprio. Não tem a ver com o que você é. Você pode ser uma pessoa excelente, boa, nunca fez nada, mas eles estão preocupados com eles próprios, então eles vão utilizar de todas as formas para prejudicar o outro. No caso, se eu estou no trabalho, aquela pessoa que tem a psicopatia leve, ela vai ficar o tempo todo tentando melhorar de cargo. E para ela melhorar ali naquela firma, ela precisa pisar, ela precisa mentir, ela precisa criar situações favoráveis a ela, mesmo que prejudique o outro, e ela vai fazer isso, porque ela não tem consciência do que, assim, de arrependimento. Ai, que dó, eu fiz aquilo, prejudiquei o outro. Essas pessoas não têm isso. Na família, ela quer ser sempre a mais amada, a mais querida, ela não quer que ninguém seja mais importante que ela, então ela vai manipular todo o tempo, né, a família, para que as coisas estejam sempre favoráveis a ela, independente se com isso ela vai ferir, ela vai afastar uma pessoa da outra, ela não se preocupa com isso, porque ela está sempre preocupada com ela mesma. Então, a gente vai estar vivendo com pessoas assim. Então, se eu não tenho o controle das minhas emoções, do meu sentimento bem claros para mim, se eu não tenho isso nas minhas mãos, eu estou dando poder para essas pessoas, e muitas das vezes para pessoas mal intencionadas, pessoas de coração mal, pessoas que elas utilizam de todas as formas para ferir a sua alma, porque às vezes a gente se fere, né, no físico, né, e aí a gente toma um comprimido ali e alivia a dor, mas quando a ferida é uma ferida na alma, que essas pessoas quando elas têm o controle das nossas emoções nas mãos delas, elas têm o poder de nos ferir na nossa alma. Então, olha para você ver o quanto é importante você ter o controle das suas emoções, daquilo que você está sentindo nas suas mãos. E aí, então, o seu comportamento será de acordo com aquilo que você acha correto. E não vai sair explodindo, gritando, falando impulsivamente, sem pensar, sem raciocinar. Entende? Então, busque de volta esse controle. Você é capaz de controlar. Você já viu aquela coisa de perto de alguém assim, de fora a gente tem esse controle, a gente consegue se controlar? Perto de um chefe, perto de um líder religioso, a gente não fica explodindo perto de todo mundo. A gente explode dentro de casa muitas das vezes, não é? Então, isso quer dizer que nós temos esse controle dentro da gente. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo que dê esse apoio para você entender como fazer para controlar essas explosões, tá? Mas tá aí dentro de você, você tem essa capacidade de escolher agir diferente para se comportar diferente, ok? Espero ter ajudado, um beijo.